A paz do Senhor Jesus a todos vocês, amados e queridos ouvintes. A palavra que Deus nos traz hoje, uma palavra muito marcante, onde fala sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Esse livro foi escrito na Palestina, logo após a destruição de Jerusalém, aproximadamente 616 a.C. vir à Terra. A palavra de Deus nos enfatiza no capítulo 3, versículo 29, quando o profeta diz assim: põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a sua face ao que te fere, farte-se de afronta. Me chamou muita atenção nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o profeta estava mostrando um período de dor, de sofrimento. Jerusalém foi destruída. Jeremias fez 3 lamentações no livro de Lamentação. E essa primeira lamentação mostra sobre o castigo de Judá e Jerusalém, o castigo dessas nações que estavam ali enrijecidos, endurecidos, a palavra é bem essa, resistentes para se voltar para Deus. O povo, quanto mais pecava, mais queria pecar. Quanto mais o Senhor chamava a arrependimento, mais o povo endurecia o coração. E nos tempos atuais, nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Nós estamos vivendo esse período de endurecimento do pecado. O pecado tem cauterizado, o pecado tem entrado, encravado, como a unha encravada que ela não quer se soltar, né, da carne. Assim está o pecado, também não quer se soltar. As pessoas não querem ter arrependimento, não querem se voltar atrás, preferem permanecer no pecado, preferem pecar, que arrepender, que pedir perdão, que mudar. E aqui a Bíblia nos chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que no capítulo 1 vê a humilhação de Jerusalém. Eles vão para o exílio, ficam 70 anos ali, né, exilados. O Senhor mostra sobre a cidade que até então era uma cidade maravilhosa, as suas festas solenes eram bem aceitas, e de repente aquela cidade fica em assolação. Aquele povo ali, aquelas pessoas que um dia tinham a presença de Deus, passam a perder a presença do Espírito Santo, sua alegria vai embora. E o povo então começa a ter uma tristeza, uma amargura na alma. E então o profeta chora amargamente. Jeremias ficou ali no meio do povo. Mesmo que o povo estava em pecado, ele preferiu ficar no meio do povo. Por isso a palavra de Deus nos chama a atenção, louvado seja Deus, diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, quando ele fala no livro de Jeremias. Porque se clamarmos a Deus, Deus tem coisas ocultas ainda para fazer. E quando então nós percebemos aqui no livro de Lamentações que ele viu que a desolação chegou, que o povo não queria se arrepender, então ele falou: olha, tem uma solução, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E Jeremias passava ali e mostrava que o povo estava ali com a alma pranteando socorro, mas o povo não queria se arrepender do pecado. O povo queria milagre, o povo queria solução para tudo, menos para os seus pecados, menos retorno a uma vida santa. E o pecado ia só aumentando, alastrando. E Jerusalém gravemente pecou. E o povo então já não subia mais às festas solenes, que de ano em ano ali eles caminhavam para Sião a fim de celebrar, né, aquelas festas solenes. Já não tinha mais quem festejar. Por quê? Porque já tinham sido invadidos aquele lugar. E o povo foi pego de surpresa por conta do pecado, por conta da carnalidade, por conta das coisas terrenas que adentraram no povo. O povo ficou cego espiritual. Nos dias atuais está acontecendo a mesma coisa. Aleluia. O povo não quer mais enxergar a santidade, não quer enxergar Deus, não quer buscar a presença do Senhor. Buscam prazeres, buscam o seu próprio eu. O povo está cheio de si e vazio de Deus. E a Bíblia nos chama a atenção que o povo então começa a caminhar sem força. Hoje não é diferente. O perseguidor está aí perseguindo o povo. Quem é o perseguidor? Satanás, o inimigo das nossas almas. E a Bíblia nos chama a atenção, louvado seja Deus, que até os sacerdotes estão ficando cegos.
estão se deixando levar pelo seu eu. Eu faço o que eu quero, eu vivo o que eu quero. Eu não quero mais o altar, eu não quero mais a obra, eu não quero mais trabalhar para o Senhor. Porque o povo está enfraquecendo, está perdendo sua força. E naquela época também até os príncipes, eles foram levados famintos ao exílio. Foram levados iguais a cães. E tudo isso porque Judá decidiu persistir na rebeldia contra o Senhor. E veja que o pecado não somente rouba a honra e os benefícios divinos, mas também enfraquece e mantém o ser humano longe do Todo-Poderoso. Mas somente mediante o arrependimento e conversão dos maus caminhos é possível recobrar ânimo para sair da passividade e enfrentar os problemas. E quando então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no período político de 2023, no início desse ano, muitos não entendiam os recados que o Senhor, o próprio Deus, trouxe a muitos profetas. Deus nos trouxe recados dizendo que Ele ia tratar com a nação, que Ele ia tratar com o povo que estava indo contra a palavra. E o Senhor nos chama a atenção, louvado seja Deus, que Ele é atemporal. Deus está preocupado em janeiro, fevereiro, março, abril. Deus não está preocupado se hoje é dia 5, dia 4, dia 10. Mas Ele chega suavemente e trata com todos aqueles que fazem acepção da palavra. Ele tem mexido, Ele tem tocado em todos aqueles que têm feito da palavra de Deus um escárnio. E a Bíblia nos chama a atenção que naquela época Jerusalém também, Jerusalém uma grande nação, Judá estava ali em pampas e ventos, mas tinha um povo que adorava, tinha um povo que jejuava, tinha um povo que se humilhava na presença de Deus. Depois eles se afastam de Deus. Por conta do pecado, o pecado entrou na nação. O pecado dominou o povo, o dinheiro dominou o povo, a riqueza dominou o povo, as vestes solenes dominou o povo. E o que aconteceu? O povo se afastou da presença de Deus. Nos dias atuais também, o povo tem se afastado da presença de Deus. A Jerusalém, que era tão exaltada, passa a ser então humilhada, muito humilhada. E então param as festas. Não tinha quem ia mais para a festa. O povo foi exilado, foi levado a cativeiro. Caminhavam sem força. Jerusalém gravemente pecava as narinas de Deus. E o Senhor então nos mostra que o povo então se afasta do Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Então vem o cerco, vem a fome, a destruição de Jerusalém. E a Bíblia então nos mostra que o Senhor corta toda a força de Israel. E Israel então se torna inimigo de Deus e Deus se torna completamente inimigo de Israel. Por quê? Porque o povo rejeitou o altar de Deus. O povo rejeitou o Senhor. O povo detestou o santuário. Nos dias atuais também, o povo vai na igreja o dia que quer, o povo procura o santuário o dia que tudo vai mal para eles, o dia que eles não conseguem mais, é que eles vão para a igreja, não tem compromisso com o Senhor, tem compromisso com o namorado, tem compromisso com o amigo, tem compromisso com o trabalho, tem compromisso com a casa, tem compromisso com o dinheiro, tem compromisso com as festinhas de finais de semana, mas não querem ter compromisso com o santuário do Senhor. Para que nós vamos no santuário todo dia? Tem cristãos que têm a coragem, a pouca vergonha de dizer assim, para que eu vou na igreja todo dia? Aí eu te pergunto, para que esse cristão come todo dia? Para que ele ganha dinheiro e trabalha todo dia? Para que ele se veste e toma banho todo dia? Mas para o Senhor, o cristão não quer enxergar que o santuário é a morada do Altíssimo. E não querem permanecer na morada do Altíssimo. E isso aconteceu com Jerusalém. Os seus profetas já não tinham visão alguma. Até os profetas se desviavam da casa do Senhor. Descaradamente abandonaram o Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que dali então surgem os falsos profetas. Aqueles que estão hoje dizendo assim que nada, não tem problema nenhum.
Para que você está preocupado com vestes? Está preocupado em estar na igreja? Para que você está preocupado em estar orando, em jejuar? Não tem problema, fica como está. Esses são os falsos profetas que estão te oferecendo porta larga, que estão fazendo revelações e revelações por conta de dinheiro, mas estão vivendo portas largas. Não estão preocupados se o povo está precisando de salvação, reconciliação com Deus. Só estão preocupados com finanças gordas, preocupados com fazer um templo bonito aos olhos dos homens, mas esquecendo da santidade, esquecendo da devoção, da adoração. E a Bíblia nos fala que então surgem os falsos profetas daquela época. Eles pregavam uma mensagem aprazível, só que o povo agradava, pois falavam de segurança, de sossego, enquanto Jeremias dizia que não haveria paz. E é por isso que muitos têm condenado as nossas igrejas que ainda pregam a verdade. Muitos membros têm saído porque não estão aguentando a verdade, porque a verdade tem servido de comichão nos ouvidos de muitos, porque eles querem viver uma vida que lhe agrada. Eles querem somente profecias agradáveis, aprazíveis aos ouvidos e aos olhos deles. E a Bíblia fala que com Jeremias não foi diferente. Todos os que passavam pelo caminho, todos gabavam da capital de Jerusalém, chamada de perfeita em formosura. Mas o que acontece? Ela perdeu sua beleza, seu prestígio, tornando-se o quê? Tornando-se um monte de escombros. Assim virou motivo de zombaria e desprezo para os inimigos. É assim que o diabo faz. Ele coloca sobre a sua mente uma falsa visão, um falso prazer, e de repente ele lhe passa a rasteira. Foi assim que aconteceu. Muitos foram por poder político e deixaram a Cristo, deixaram a aliança que tinha feito com Cristo, fizeram aliança com o homem, fizeram aliança com poderes políticos, fizeram alianças com trabalhos na política, dinheiro que rolou. E aí eles quebraram as normas da palavra de Deus, começaram a deturpar a palavra de Deus e dizer que não tinha problema. Hoje estão todos pagando caro por tudo aquilo que fizeram contra o Senhor. Os filhos nas escolas não estão sendo mais respeitados. As famílias nas escolas não estão sendo mais respeitadas. No trabalho, os patrões nem funcionários estão sendo muitas das vezes respeitados. Dentro das igrejas, os membros estão fazendo da casa do Senhor um antro de perdição, prostituição, lascívia, sensualidade dentro dos templos, porque o povo perdeu, os profetas perderam a visão espiritual. Claro que toda regra tem exceção, mas a Bíblia nos chama a atenção que Jeremias, ele confessa no capítulo 3, eu sou o homem que viu a aflição. E ele relata que por conta do pecado, por conta da dor das pessoas com duros golpes na alma, Jeremias, ele relata que aquele sofrimento lhe fez envelhecer a sua carne, lhe fez envelhecer os seus cabelos. E ele disse, olha, eu tenho algo para lhes recomendar, que Deus é rico em misericórdia. O Senhor nos afirma que o Altíssimo usa o dia e a noite para declarar ao homem sua constante misericórdia. Novas são a cada manhã as misericórdias do Senhor. Mas para isso, nós temos que arrepender do pecado. Nós temos que pôr a boca no pó para que haja esperança em nossas vidas. Hoje nós temos que pôr a boca no pó. Você que votou errado, você que se levantou contra a palavra, ainda dá tempo, põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Arrependa-te do passo errado, arrependa-te de ter jurado, de ter profanado a palavra de Deus e do mais pela criatura do que pelo Criador. Arrependa-te, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança para nós. Vem dias de lutas, nós estamos vivendo dias de calamidades na terra, e nós temos que saber que nós temos que queixar cada um dos nossos pecados ao Senhor, porque o Senhor é aquele que esquadrinha os nossos pensamentos, e tudo aquilo que era ouro se escureceu, nem prata mais está valendo. Hoje o povo está morrendo de fome, o povo está morrendo de sede,
Os inimigos têm perseguido e têm conseguido vencer a muitos, porque muitos que tinham a proteção do Altíssimo se afastaram da presença do Senhor. Mas eu deixo essa mensagem. Jeremias deixou essa mensagem. Ele diz: põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança para você. E eu lhe chamo neste momento, mesmo que o mundo esteja cheio de pecado, mesmo que o pecado tenha assolado multidões de nações, nós podemos fazer a diferença. Nós faremos a diferença. Nós estamos fazendo a diferença quando o mundo todo diz não para Deus. E nós dizemos sim. Põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança para nós. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conforte, que Deus lhe guarde, abra os seus olhos espirituais. Que Deus abra a tua visão espiritual, que tu possa esquadrinhar teu coração e dizer: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, mas eu quero nascer de novo na tua presença, eu quero ser um vaso na tua presença, eu não quero permanecer pecando, eu não quero permanecer desobedecendo a tua palavra, eu não quero negar a Bíblia, eu não quero negar a palavra de Deus, mas eu quero seguir a tua vontade. E se você é um profeta, se você é um vaso, se você é um servo, seja um vaso de honra na mão do Senhor, não seja vaso de desonra. Não vá pela multidão, não vá pelos conselhos dos ímpios, não vá pela força material, não vá pelo tempo em que nós estamos vivendo, mas vá pela palavra. Siga Jesus, Ele é tudo em todos nós. Que Deus te guarde, que Ele fortaleça a sua vida espiritual, que Ele te levante, recobre os teus ânimos e que Ele te faça ser mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Isabel Martins Teófilo Otoni, Minas Gerais. A alegria do Senhor é a nossa força em tempos difíceis, em tempos de dor. Sorria, Jesus ama você.